tic-tac, bum! E não é que a bomba veio e tinha a ver com a morte da Marielle. Para quem não viu ainda, a bomba é que a Polícia Civil do Rio de Janeiro trabalha com uma hipótese, uma tese, uma linha de investigação em que o Carlos Bolsonaro teria envolvimento na morte da Marielle Franco. Eles até ouviram testemunhas, eles já ouviram funcionários do gabinete da Marielle Franco, que era vereadora, e vão ouvir funcionários do gabinete do Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque antes da morte dela, semanas antes, houve uma intensa discussão quando uma pessoa do gabinete da Marielle estava mostrando a Câmara dos Vereadores para um amigo e na frente da Câmara, do gabinete do Flávio Bolsonaro, falou: ó, esse é o gabinete daquele fascista. E aí o Carlos Bolsonaro estava lá, ele saiu e foi uma forte discussão, a Marielle chegou e colocou panos quentes. E, ok, semanas depois, a Marielle Franco foi morta. E todos dizem, isso não era segredo para ninguém, até na época da morte da Marielle, todo mundo dizia que o Carlos Bolsonaro ele já não entrava nem no mesmo elevador da Marielle. Imagina que clima chato. No lugar de trabalho dele, na Câmara dos Vereadores, se ele via a Marielle no elevador, ele esperava o próximo, ele ia de escada, ele não entrava nem no elevador dela. Então, agora, finalmente a Polícia Federal faz uma linha de investigação em que ele estaria envolvido. Por que eu digo finalmente? Gente, eu fiz o primeiro vídeo aqui, eu acho que eu fui o primeiro a falar sobre possível envolvimento dos Bolsonaro na morte da Marielle. Eu fiz um vídeo aqui faz meses, muitos meses, quando o canal ainda era pequeno, e foi um daqueles vídeos que eu fiquei com medo de publicar, porque tá lidando com um miliciano, com gente, não apenas gente poderosa, mas gente que é criminosa mesmo, que a Marielle morreu, ela foi assassinada, a sangue frio. Mas aí na hora eu lembro que eu pensei, pô, não, mas em honra à memória da Marielle, eu vou publicar, dane-se, eu vou publicar e vamos lá. Publiquei, depois publiquei vários vídeos mostrando as ligações. O nome do vídeo, acho até que o título é esse, as ligações entre Bolsonaro e a morte de Marielle Franco. E aí eu começo a falar. São várias ligações. A Marielle Franco foi morta por 2 milicianos que pertenciam a uma milícia chamada Escritório do Crime. Um desses milicianos é vizinho do Bolsonaro. O outro miliciano tem no Facebook dele, ele tinha uma foto com o Jair Bolsonaro. Uma foto em que o Bolsonaro está cortado aqui, eu não sei porquê. Mas na época, antes dele deletar a foto, quando descobriram, quando ele foi preso pelo assassinato, foram no Facebook e eu até publiquei no Plantão Brasil, eu lembro, o link do Facebook dele, se ia lá no Facebook, estava lá a foto dele com o Bolsonaro. Então, um é vizinho, o outro tinha foto com o Jair Bolsonaro. Mas, mesmo antes disso, os dois pertenciam a essa milícia chamada Escritório do Crime. O chefe da milícia, o chefe desses 2 milicianos, se chama Adriano de Nóbrega. E no vídeo eu dava nomes, eu dou nome aos bois. Adriano de Nóbrega, a mãe dele e a esposa dele, ex-esposa agora, elas trabalharam por vários anos no gabinete do Flávio Bolsonaro. Do Flávio Bolsonaro. E quando o Flávio Bolsonaro foi indagado sobre isso, eu não sei porque a mídia não fez um escarcéu sobre isso, um escândalo sobre isso. Eu não sei, se a mídia quisesse derrubar o Bolsonaro, era só fazer um escândalo sobre isso na época que ficou sabendo. Mas a mídia não faz. Não derruba o Bolsonaro porque não quer. A Globo não vai atrás. Quando dizem que tem guerra da Globo com o Bolsonaro, mentira. Se a Globo quisesse ir atrás disso naquela época, perguntaram para ele e o Flávio Bolsonaro falou: isso é com o Queiroz. Não tem essa de é com o Queiroz. O Queiroz é amigo da família há mais de 25 anos. Como assim é com o Queiroz? Aí o Queiroz disse que empregou a mãe e a esposa do chefe da milícia, Escritório do Crime, que é a milícia que matou a Marielle Franco, para ajudar a família que estava em dificuldades. Aí, quando você vai ver, pesquisei por que a família estava em dificuldades. Estava em dificuldades porque o chefe da milícia, ele estava preso por assassinato. Só que enquanto ele estava preso, o Flávio Bolsonaro, e aí não foi o Queiroz não, foi o Flávio Bolsonaro, ele fez uma homenagem para o Adriano de Nóbrega na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde ele era deputado estadual, 2 vezes. Ele deu para ele a medalha, a principal medalha da polícia, que se pode dar na polícia para um policial. E ele já tinha sido afastado da polícia, ele é miliciano, ex-policial. E eu acho que miliciano é uma coisa horrível, porque é uma pessoa que foi treinada, sabe atirar, sabe táticas de guerra, sabe táticas de guerrilha, e foi treinada pela polícia com dinheiro público para fazer o bem. E a pessoa vai lá e faz o quê? O mal. E aí ele estava preso por assassinato, por assassinar uma pessoa que tinha delatado um esquema de milícias. No fim,
ele foi solto por falta de provas, apesar de que tudo indicava que deveria ser ele, talvez sim, talvez não. Eu não posso dizer que não, eu não posso dizer que foi porque no fim arquivaram. Mas ele ficou anos e anos preso por isso, pelo assassinato de alguém que denunciou milícias, e enquanto ele estava preso, o Flávio Bolsonaro o homenageou 2 vezes. Mas o que se sabe, e ele está foragido, ele tem várias acusações de assassinatos nas costas, e ele é o chefe da milícia que matou a Marielle Franco. Aí o Flávio Bolsonaro dá emprego para a mãe e para a esposa dele. Aí você fala, pô, tem coisa errada aí, tem caroço nesse angu. Como assim? Para ajudar a família. Tá, e aí o Carlos Bolsonaro já não falava com a Marielle. Mas quando você lembra da morte da Marielle, você deve lembrar que logo depois da morte dela começaram várias fake news sobre ela. Várias. O Bolsonaro ligou, a milícia digital dos Bolsonaro começou a atacar a Marielle de tal forma que eu vi até amigos meus, gente que é mais instruída, compartilhando uma notícia falsa de que ela seria namorada de alguém do Comando Vermelho, que ela tinha envolvimento com facções criminosas, que foram as facções criminosas que a mataram. O que me parece é o seguinte, mataram a Marielle Franco, pensaram que ninguém ia ligar, é só uma vereadora que morreu, e quando começaram a ligar, eles começaram a colocar fake news dizendo, não, quem matou foram facções criminosas. E aí fica a questão, por que as milícias digitais do Bolsonaro, por que eles começaram a espalhar fake news contra a Marielle? E aí, pouco tempo depois da morte dela, a Câmara dos Vereadores, não, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro fez uma moção de honra para Marielle Franco, que foi aprovada quase por unanimidade. Todos aprovaram para dar uma medalha de honra, uma moção de honra para Marielle Franco. Só um deputado estadual não votou para dar essa moção de honra. Quem foi? Foi o Flávio Bolsonaro. E aí você fala, pô, caramba, o cara tá ligado com o miliciano, eles empregam gente da família do chefe da milícia que matou a Marielle, e na hora de dar uma moção, eles não dão. É muito estranho. E aí, tem um dos assassinos da Marielle Franco, ficou-se sabendo que o Jair Bolsonaro, presidente, concedeu passaporte diplomático para pessoas da família do assassino da Marielle Franco. Aí você fala, pô, mas é demais. Não, é demais, desculpa. Você tem que ser muito otário para não ligar esses fatos. Até criança de 5 anos, que tem naquele livrinho, liga os pontos, 1, 2, 3, você liga, isso é um elefantinho, você liga aí, liga os pontos da morte da Marielle, é impossível você não conectar o Bolsonaro de alguma maneira com isso. Eu não estou dizendo que foi ele que mandou matar a Marielle, mas pô, o que parece é que no mínimo ele sabe quem foi. E se você sabe quem foi, não diz você é cúmplice. É o que parece, minha opinião, Thiago, e ainda no Brasil você pode dar opinião. Ainda não somos uma ditadura, pelo menos não é oficialmente uma ditadura. Então, enquanto eu ainda posso dar opinião, digo, parece que se ele não está envolvido, ele sabe quem foi. E aí, quando saiu a notícia de que o porteiro deu um depoimento dizendo que falou com o seu Jair e que o assassino da Marielle naquele dia foi para casa do Bolsonaro, aí é que ficou uma coisa estranha. Por quê? Porque o porteiro tinha lá um livro, o livro era escrito à mão. Naquele livro escrito à mão, ele não sabia que aquela pessoa que estava na portaria iria matar a Marielle horas depois. A Marielle estava viva ainda. Mas lembra disso, a Marielle estava viva. Ele foi lá e ele anotou a casa errada. Ele corrigiu hoje o depoimento, dizendo, após ser ameaçado, após a Veja e a Folha dizerem o endereço dele, mostrarem a foto dele, ele mudou o depoimento e disse que ele se enganou. É muito difícil acreditar que em todo aquele livro, antes da Marielle morrer, ele se enganou de casa, em vez de ele escrever casa 66, ele escreveu casa 58. E que ele falou com o seu Jair sem ter falado. É muito, mas muito difícil. Mas quando essa notícia saiu na Globo, no dia seguinte, o Carlos Bolsonaro ele fez uma coisa bem burra, muito burra. Ele se incriminou. Foi ali que, pra mim, não, aí não dá mais. Se não investigarem esse país, acaba com esse país. Por quê? Ele fez um vídeo mostrando todo o arquivo de áudio dos interfones, dos porteiros, com tudo. Como ele tinha acesso àquilo antes da polícia. A matéria da Globo tinha dito que a polícia não teve acesso àquilo, mas ele teve. E aí, ele mostrou lá o áudio dizendo, tá vendo, não foi seu Jair. E era alguém falando, aqui é o Elcio, eu vou lá na casa do fulano. Aí não era seu Jair. Tá, só que aquele era só
no computador dele, aqueles arquivos podem ter sido renomeados, podem ter sido editados, podem ter sido gravou ele mesmo com a voz de algum amigo e colocou aquele arquivo ali, só que no meio daqueles arquivos todos aparecia uma ligação para casa do Carlos Bolsonaro, às 5h50, se eu não me engano. E o Carlos Bolsonaro, o álibi dele, era que ele estava na Câmara dos Vereadores. E ele diz, eu estava na Câmara dos Vereadores e por isso eu não estava em casa quando o assassino da Marielle foi lá se encontrar com outro assassino. Eu não estava no condomínio. Só que, poucos minutos depois, ele tinha chamado um Uber. Fica estranho. A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, para quem não sabe, gente, é muito, mas muito longe da Barra da Tijuca. Mas muito longe. Uma vez eu fiz esse trajeto de carro, eu demorei 2 horas. Que estava um pouco de trânsito, eu demorei 2 horas. Se tiver muito trânsito, demora 2 horas e meia no mínimo. Sem trânsito, 1 hora brincando. E ele disse que estava lá na Câmara dos Vereadores até 5h30. Então como é que às 5h50 ele estava em casa esperando um Uber? Deu tempo dele voar, se teletransportar para a casa dele, chamar o Uber e o Uber chegar. Muito, muito difícil. Então ele acabou com o álibi dele para tentar salvar o pai. E aí ficou estranho. Aí quando o Jair Bolsonaro, ele admitiu que eles interceptaram essas provas antes da polícia, aí é demais. Aí é obstrução de justiça, eles já estão cometendo um crime. E quando você obstrui a justiça numa investigação, é porque ou você tem alguma coisa a esconder ou você é muito burro. Então fica muito, mas muito difícil defender o Bolsonaro nesse caso. Mesmo se eu fizer um malabarismo aí, fica muito difícil. Só gente que é gado mesmo, aquele que você põe no seu negócio, eles só olham para onde você manda, porque não tem como. E aí, o que acontece? Quando fica sabendo que a promotora do caso era uma bolsonarista ferrenha, que ela fazia campanha para o Bolsonaro, que ela era uma das maiores fãs do Bolsonaro, aí a gente sabe por que a investigação não dava em nada. A promotora era bolsonarista. E aí a promotora vai e fala que não, o porteiro mentiu. E aí o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ele age como um advogado do Bolsonaro. O Moro é um capacho. O Moro, eu sempre falei que o Moro é mentiroso, compulsivo e covarde. Ele é um capacho do Bolsonaro. Ele vai lá, agiu como advogado de defesa e ameaçou o porteiro, abriu o inquérito da Polícia Federal para investigar o porteiro. Em vez de investigar a ligação do Bolsonaro, o que o porteiro disse, não, vamos investigar o porteiro. Ah, não dá. Aí fica muito, mas muito suspeito, porque, veja bem, se te acusam de um crime, e você não fez, você fala, investiga, mas investiga rápido, para provar rápido que eu sou inocente, para não ficar esse zum. O Bolsonaro não, investiga o porteiro, investiga quem me acusou, ele ficou bravo de uma maneira, fez uma live lá contra a Globo, xingando a Globo de tudo que é nome, perdeu completamente o controle, ele mostrou que é descontrolado, e aí, gente, não tem desculpa. Agora, finalmente, ao que parece, a polícia vai começar a investigar uma possível ligação dos Bolsonaro. O que a polícia tem que começar é a fazer uma perícia no computador onde ficavam esses áudios, porque a polícia depois pegou os áudios e não fez perícia no computador para saber se foram alterados, se algum arquivo foi adicionado ali, se algum arquivo foi deletado dali, se algum arquivo foi renomeado dali, porque eram arquivos de áudio. E como num computador você tem lá vários arquivos, eram arquivos de áudio que tinha ali o número da casa e o horário. Só isso. Alguém pode renomear um 58 para 65 e parece que ele ligou para a casa 65. Você renomeia de novo, pode colocar qualquer número ali. É isso. Tem que fazer uma perícia bem feita e aí, partindo daí, ver se algum arquivo foi subtraído, tá difícil, hein? Se algum arquivo foi subtraído ou adicionado ali, tem que ver qual foi e finalmente fazer uma investigação ligando esses pontos. Porque, gente, meses atrás, antes de tudo isso sair, eu fiz um vídeo ligando os pontos. A polícia, no mínimo, é dever de casa de policial fazer isso aí. Então, vamos esperar. Mas a bomba veio e é bomba mesmo. Vamos esperar aí. Deixe o seu comentário. Você acha que tem ligação ou que não tem? Aproveita que pelo menos ainda não é uma ditadura e você tem direito a dar opinião. Eu não estou acusando ninguém, estou dando a minha opinião baseada nos pontos que eu liguei. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e não esquece, se inscreve no canal, chama seus amigos para se inscreverem no canal. Falou!